episódio do podcast Do Além e do Aquém, sempre com um tema inusitado, aberto, aí para que possamos refletir não só relacionados à doutrina, mas também outros temas que a sociedade contemporânea vem passando e necessita ouvir e conversar a respeito. E os nossos convidados aqui para falar sobre sim à vida, não ao suicídio, são super especiais. Nós temos aqui o Moab José, que é o fundador-presidente do Pouso Obras Sociais, que é o idealizador aqui do podcast, para você que não conhece ainda, o podcast do Além e do Aquém está ligado ao Pouso Obras Sociais, que já a gente vai conversar a respeito dessa instituição voltada para a assistência social. E ao lado dele, aqui na minha frente, Guest da Silva, que é psicólogo humanista, com orientação transpessoal e também é espírita. Vamos já aqui ouvir o alô de cada um, cumprimentando aqui os internautas e já conhecido aí de você, ouvinte, internauta, aqui ao meu lado. Tenho a honra de estar aqui ao lado de Robson Júnior, que é radialista e contador de histórias. Robson Júnior, já trabalhamos em outras oportunidades também, um amigo querido. Eu, para quem não me conhece, Maria Regina Teles, sou radialista também, jornalista e espírita. Então vamos conversar aqui, começar. Obrigada por aceitar o nosso convite aqui do Moab. Obrigada por estarem aqui presentes. Dá um alô aí para os internautas, para esse bate-papo que vai ser bem interessante. Primeiro é uma honra estar aqui, né? Encontrar com o Moab, com o Guest. Nós já estivemos em rádio e Guest, tocando nesse tema, que é um tema que inclusive contra até a própria pessoal, a orientação do pessoal de jornalismo, dos locais do meu trabalho. Não fala sobre esse tema, porque esse tema não dá. Isso aí vai atrair não sei o quê. E aí eu chamei Guest 2 vezes, e Guest, de uma forma muito generosa e muito especial, colocou esse tema por 2 vezes, isso ajudou bastante. Olha, Moab José me faz voltar 40 anos atrás. Esse ano eu estou completando quase 43 anos em rádio, e há 40 anos, quando o Pouso estava iniciando, Moab José cruzou comigo lá no estacionamento da Mirante e falava de CVC, para assistir uma voz, para colocar não sei o que e tal, e foi o nosso primeiro contato. Depois eu venho para cá trazido por um amigo querido, um amigo dele também, o Nivandro, o professor Nivandro. E Nivandro diz: vou te levar lá na hora do almoço. Você espírita na hora do almoço? Vou te levar para te entender o que é isso. E me trouxe, e eu vi aquele monte de crianças, né? E umas voluntárias batendo na rua das crianças para elas dormirem. E aquela imagem me marcou. Então eu vim para cá agora, primeiro fazer uma viagem no tempo e me situar, me colocar aqui. Depois o Moab gentilmente ainda me convidou para fazer palestras aqui. Eu não sou palestrante espírita, eu sou um palestrante dos temas que acho que a gente, de uma conversa, eu segui a minha orientação para minhas palestras, numa conversa de Moab com o Chico Xavier, que ele me segredou, e ele dizia para Moab: Moab, não fala de espiritismo, fala de amor. E aquilo aí marcou a minha vida como palestrante. Já fui alguns centros espíritas e eu sempre me lembro daquele diálogo com o Moab. Falar de amor, porque depois que a gente espreme todos os livros que eu li e tal, no final sai amor. Então é com amor que a gente está aqui. E Guest, obrigada também por estar aqui e compartilhar com certeza todos esses conhecimentos aí dessa área diferente. Eu acredito que não muita gente conhece, que é de psicologia transpessoal humanista. Sim, muito boa tarde, muito alegre e honrado com o convite de vocês. Vir até a casa do Moab é sempre para mim muito grato. Encontrar Robson, o Robson já falou dos nossos encontros, das nossas conversas, que embora não seja um tema alegre e agradável, mas ele é necessário. E sempre me honra o convite e sempre me agrada estar com ele. Regina tem me solicitado uns pequenos textos para um jornal que ela edita, e aí eu tenho também tido a oportunidade de me esforçar. Mas antes de falar da psicologia transpessoal, eu gostaria de dar também meu testemunho. Um dia, há
alguns anos atrás, a minha esposa, minha companheira já de alguns anos, passou mal. Ela estava com um acesso de estresse muito forte e nós estávamos em casa num domingo à noite assistindo a TV e ela começou a chorar diante de uma cena que não tinha nada de triste. E ela dizia, essa vontade impossível de chorar. Aí eu disse, vamos ali pedir ajuda. E por uma outra ocasião eu vim parar aqui no Centro Espírita para trazer outra pessoa. E aí cheguei aqui por volta de 8h30, 9 da noite, num domingo. E bati na janela da casa de Moab. Moab estava com sua família, de pijama, ele apareceu na janela de pijama, assistindo TV como qualquer brasileiro no domingo à noite. E ele disse, vá até aquela casa que é onde nós estamos hoje, me aguarde só enquanto eu ponho uma roupa. E Moab veio, me ouviu a minha esposa, deu-nos algumas orientações e ainda me deu de presente um livro de Divaldo Franco, que eu ainda guardo com muito carinho. Eu já deixei esse livro no ônibus, corri atrás e consegui encontrar o livro de novo. Numa viagem de ônibus entre Rio e São Paulo, eu perdi esse livro e corri atrás até que me devolveram o livro, a Cometa. As coisas têm nome, tá certo? A psicologia transpessoal, assim, quem me levou para a psicologia foi o espiritismo. Eu vejo a doutrina espírita, como diz Kardec, uma doutrina científica e filosófica com consequências morais. Eu sempre digo às pessoas, quem vem ao espiritismo e quer entrar pela porta da religião, ele está querendo entrar pelos fundos, porque a porta da frente do espiritismo é ciência e filosofia. Nunca vi consequência virante. Consequência, como o próprio termo diz, ele vem depois. Então, depois isso vem. Eu chegava no Centro Espírita e via alguma dificuldade nas pessoas em estudarem o lado filosófico-científico do espiritismo. Isso me levou à psicologia. Que psicologia é ciência da alma, etimologicamente, buscando o significado da palavra. Eu disse, poxa, esse aqui que é meu lugar. Comecei a estudar psicologia, sou aluno da UFMA, graduado pela UFMA. E quando eu estava há 1 ano e meio de me graduar, eu recebi um convite para fazer um curso, uma formação em psicologia transpessoal. O que é isso? Existem várias abordagens na psicologia. A mais recente é a transpessoal, que ela diz que o homem é tudo isso que está definido nas abordagens mais tradicionais, a psicanálise, o comportamentalismo e o humanismo, mas ela vai um passo além e diz assim, o ser humano é tudo isso, mas ele é também espírito. E o espírito também é objeto da ciência, ou deve ser. Aí essa abordagem me fisgou. Eu gosto de pescar e por isso eu gosto dessa metáfora. Essa abordagem me fisgou. Daí para cá eu tenho sido um psicólogo humanista de orientação transpessoal. Certo. E aí a gente vai já dar exemplos, aprofundar ao longo da nossa conversa, mas antes, Moab tem também uma história muito bonita com o Pouso Obras Sociais, que é onde a gente está aqui gravando esse podcast, e tem vários projetos, ideias ousadas. O Moab sempre foi a característica dele, né, essa ousadia e também o humor. E tem um projeto, gente, você ri só de ver, ouvir o nome, né? Plano de Saúde, Deus lhe pague. Moab, fala então rapidamente aí do Pouso Obras Sociais e desse projeto interessante. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença, né? Regina, Robson, Miguel. Tá todo mundo interligado, né? Pelas histórias que eu ouvi. Na realidade, isso aqui é um encontro de luz, né? Um encontro de luz. E cada um trazendo a sua contribuição. Bom, nós temos vários projetos na casa. Esse projeto surgiu depois de termos criado a nossa farmácia solidária, né? Que ela surgiu na busca de atender a nossa comunidade, pedindo aos médicos, amigos e conhecidos que mandassem amostras grátis para nós. Depois dessa grande variedade, número de amostras grátis, aí eu saí pedindo para cada médico, amigo, conhecido, que nos desse uma consulta por mês de graça. Não
precisa mais do que isso, de uma consulta por mês de graça. E lógico que todos foram aquecendo a esse nosso convite. E quando eu ia estabelecer este contrato verbal, de coração para coração, eu dizia: doutor, só tem um detalhe, eu não posso lhe pagar. Eu não tenho de onde tirar dinheiro para lhe pagar. Eu posso lhe pagar com preces e orações. Depois que o senhor desencarnar, ou a senhora desencarnar. Vocês têm pressa em receber? Rapaz, até hoje ninguém. Não, deixa amontoando, um dia você nos paga. A verdade é que hoje o plano, o plano de saúde, Deus lhe pague, é uma maravilha. Está aí colaborando, ajudando muita gente até agora. Quem estiver precisando, como é que faz? Não é só chegar aqui no pouso, traga. Nós temos a farmácia solidária que funciona, são as doses de esperança. Tem um farmacêutico contratado para poder atender e dispensar legalmente esses remédios, mediante a orientação médica. É só chegar aqui de manhã e procurar o Wallace, que é o nosso farmacêutico, e ele vai atender com muito carinho qualquer pessoa que necessite. Além disso, fica já o convite, né? Se vocês souberem de alguém que queira se voluntariar para fazer esses atendimentos, seja da área médica, já podem procurar aqui o Pouso Obras Sociais para receber o pagamento do Deus. Nós estamos ampliando também isso, que além do plano de saúde Deus lhe pague, quando eu preciso de um engenheiro, eu também faço um projeto, Deus lhe pague por engenheiro, e por aí a coisa por aí vai, né? vai embora. Agora, é uma maravilha. Esse próximo assunto que a gente vai falar, nosso amigo aqui, Robson Júnior, entende muito, que é rádio web. Inclusive vai poder te dar mais dicas aí, porque agora, Robson Júnior, o Moab tem um novo projeto, que é Rádio Web Amor Infinito. E vai ser gravado aqui. Vai ter também programação que vai rodar automaticamente e por aí vai, todas essas novas tecnologias. Desde já, explica aí para convidados os amigos de rádio, né? Muita gente, Cezinha, muita gente boa, para vir colaborar com a gente. Eu vi coisa de César aqui. Vamos falar da nossa pré-história, porque nós temos uma pré-história, você lembra? Nós fizemos uma experiência, eu não sei há quantos anos atrás, há mais de 15 anos atrás, bem mais, nós fizemos uma experiência de quase uma rádio web. Estava começando a se pensar em alguma coisa parecida, o Moab separava os textos, a gente gravava os textos, ficaram aqui. Isso, a gente fez uma experiência já de uns 15 anos atrás, eu acho que há mais de 15 anos atrás nós fizemos. E agora nós já estamos trabalhando isso agora. A outra ideia é a gente entrar em contato com outras rádios web do Brasil e pegar programas espíritas que já estão rodando por aí e trazer para a nossa Amor Infinito, entendeu? Vai ficar uma coisa muito bonita. E fora isso, você está com a ideia de abrir para outras casas espíritas. Sim, quem quiser fazer seu programa, ter seu horário, não tem a dúvida. E o podcast também, vamos aproveitar aqui esse espaço, esse estúdio maravilhoso, aconchegante. Perfeitamente. E também temos a Bruna aqui trabalhando com você. É um aniversário de uma casa espírita, venha fazer o programa. Como é que vai funcionar então? Assim, né? Pode procurar, entre em contato comigo, com a Bruna, e a gente vai articulando tudo isso aí, né? Vai dar certo, vai ficar muito bom. Eu acho que quanto mais espaços, hoje mesmo a gente estava falando sobre essa história do rádio, como é que o rádio funciona, e ele ainda, todas as pesquisas que faz, hoje mais de 70% da população ouve rádio, mais de 70%. E toda vez que fazem a ABERT, que é a Associação Brasileira de Emissora de Rádio e TV, ela faz a pesquisa, o que é a frase que mais aparece? O rádio é um companheiro. Então, já que o rádio é um companheiro, então eu acho que a própria doutrina, os outros temas que Moab abriu muito o leque de possibilidades de temas, aqui já tendo a experiência do próprio Pouso, que isso se amplie cada vez mais aqui dentro dessa possibilidade de podcast e também da rádio web que está vindo aí. Só importante sobre a questão dos temas espíritas, lembrar que nós não estamos aqui para falar só para espíritas. Exatamente. A abordagem do tema tem que ser o mais amplo possível, essa abordagem tem que ser a mais ampla possível, para que pessoas outras tenham vontade de vir à casa espírita
abordagens que serão feitas, né? Com certeza. Muito interessante. Fala, Gatti. Eu acho que tem uma observação legal a fazer. Nós espíritas somos cristãos. O que é cristão? É um imitador de Jesus. É isso que é ser cristão. É um seguidor, um imitador. Alguém que faz, na medida do possível, parecido com o que ele fez. Jesus fechava a porta para alguém, deixava de atender alguém. Jesus pregou o judaísmo, porque ele era da tradição judaica. Ele pregou o judaísmo. Me diga uma frase de Jesus pregando o judaísmo. Jesus pregava o amor, o respeito, a inclusão. Quem se diz inclusivo é fichinha perto de Jesus. Ninguém foi tão radicalmente inclusivo, ninguém foi tão diverso quanto Jesus. Ninguém. Olha a época de Jesus. Então, como cristãos, nós não podemos fechar para ninguém. Nós temos que abrir para todo mundo, nós temos que dialogar, como ele fazia, nós temos que ouvir, temos que falar e entrar num acordo. A proposta de Moab é sempre muito revolucionária, porque nesse ponto de vista, ela é plenamente, completamente cristã. E a gente vai falar sobre o nosso tema de sim à vida e não ao suicídio, com essa abordagem aberta, mas também falando do ponto de vista espírita, que é o que a gente conhece aqui, né, da parte espiritual. E é importante você que está nos acompanhando saber, por exemplo, a gente tem a forma comum de se denominar assim: eu sou, né, essa pessoa de cabelos enrolados, branca, né, estatura alta, e por aí vai, sendo que nós somos o espírito que habitamos no corpo, né, segundo a doutrina espírita. Então daí a gente já começa a fazer um raciocínio. Se nós habitamos nesse corpo, e aí um outro princípio da doutrina, né, é a imortalidade da alma. Quer dizer, enquanto estamos no corpo, somos alma. Questão de nomenclatura. Quando a gente sai do corpo, já não tem mais a matéria, é espírito, né? Então a imortalidade do espírito, da alma. E aí vamos começar então essa discussão, esse debate relacionado ao tema suicídio, né? Então, se a imortalidade da alma, ou seja, não existe morte, então o que nós já podemos começar a conversar a esse respeito? Eu gostaria de provocar Gert, eu fiz essa provocação para ele lá no programa de rádio, vou fazer de novo, porque ele tem até coisas mais atualizadas a respeito disso. A orientação que eu tive da minha direção é: olha, nada de falar de negócio de suicídio, não pode sair, porque senão você vai desencadear um gatilho, aí vai ter o número de suicídio vai aumentar. Qual é hoje a orientação que se tem, sob o ponto de vista da Organização Mundial de Saúde, Gert? Pois é, já há alguns anos, quem se interessar, bota lá no Google Organização Mundial de Saúde e orientação a respeito do suicídio. Sai um artigo, um folheto de mais ou menos umas 10 páginas, absolutamente maravilhoso, com estatísticas, com explicações. Quem quiser, só botar lá Organização Mundial de Saúde e suicídio. Você vai poder imprimir esse folheto. Eu imprimi uma vez. E a Organização Mundial de Saúde, baseada obviamente em estudos feitos pelo mundo afora, descobriram que um dos grandes problemas da humanidade com relação ao suicídio é a negação. O suicídio é negado. Historicamente, a gente pode citar vários fatos, até do ponto de vista das tradições religiosas, se negava o suicídio, se escamoteava o suicídio. Ainda hoje o suicídio é subnotificado porque as famílias fazem um esforço hercúleo para negar o fato de que alguém cometeu o suicídio. A Organização Mundial de Saúde descobriu que isso é contraproducente, que isso vai exatamente a favor do suicídio, que é o que nós não queremos. Então, a Organização Mundial de Saúde orienta que talvez a melhor prevenção contra o suicídio é falar sobre. Por quê? Como assim? De onde vem isso? O suicida é alguém que está psiquicamente pressionado. É como se ele estivesse precisando purgar alguma coisa. Ele está sem saída, ele está emparedado, ele está sofrendo muito. E aí, quando ele fala no assunto, vem um irmão, um amigo, um colega de trabalho, diz: não fala disso não quero saber. Ele fica sem opção. Um ato de caridade, um ato de amor fraternal é quando alguém falar no suicídio, ouça com respeito, não fazer
fazendo críticas, porque ele já não aguenta mais ouvir isso. Ouça com respeito, acolha aquela dor. Aí começa já a cura, né? Bem aí, ele já está purgando. Se diz, estatisticamente, que todo suicida sinaliza, avisa, pede socorro das mais diversas formas. Isso às vezes vem numa linguagem simbólica, ele não fala diretamente, até porque tem medo de falar diretamente. Então, é preciso que nós, parentes, amigos, colegas de trabalho, irmãos em Jesus, como muita gente diz, ouçamos quando alguém fala nesse assunto, ouçamos com respeito e façamos o encaminhamento que nos ocorrer, do nosso coração mandar na hora, mas só o fato de acolher aquela fala já é o que manda a Organização Mundial de Saúde ouvir com atenção, com respeito, a fala sobre o suicídio. E, Moab, um ponto interessante que eu acho que você aqui também você deve ouvir muito dos palestrantes e até você dos seus estudos, em relação àquele indivíduo que tem pensamentos suicidas, né? Está passando por um momento de muito sofrimento, ele não quer acabar com a vida dele, não quer dar fim à vida, ele quer simplesmente acabar com aquela dor, com aquele sofrimento. O que você tem a dizer sobre isso, né? Ao passo que tem outro caminho de amenizar essa dor, de buscar outras possibilidades para que não encontre esse outro caminho, né? A gente que trabalha na casa espírita convive constantemente, né, com isso, né? Irmãos nossos que chegam a cá com ideações suicidas, né? E a gente percebe que, na realidade, o que ele quer é chamar a atenção para a sua dor. É como se ele estivesse pedindo socorro, né? Ele está, aliás, como não? Ele vem pedindo socorro. E vem em busca dessa atenção, desse carinho, desse trabalho de escuta, né? Que a casa espírita pode realmente realizar e encontrar um caminho para que ele possa sair daquela situação, né? Mesmo que não sejamos psicólogos, alguém com alguma formação científica nessa área, mas pelo menos escutar, deixar que a pessoa abra o seu coração, fale da sua dor. Tem um caso que conta, muito antigo, que é do homem que ele perdeu o filho único, muitos anos atrás, até 1700, 1600, e ele era charreteiro. Então ele sai de casa naquele dia, precisando conversar com alguém. O filho único dele morreu. Aí quando chega alguém que entra na charrete, ele tenta conversar, a pessoa desconversa, pede para ele tocar a charrete para frente e assim tá. Quando chega no fim do dia, ele continuava, estava cheio, ávido por carinho, por atenção. Aí quando ele vai colocar o cavalo de volta lá na baia, né, e ele começa a falar para o cavalo: ô meu amigo, eu estou hoje com tanta dor, tanto aperto no meu coração. E quando ele passava a mão na crina do cavalo, o cavalo levantava a cabeça e baixava, levantava e baixava, e aquilo foi acalmando o coração dele. Quer dizer, e tem até ecoterapia também. Perfeitamente. Quer dizer, o fato de você ouvir a pessoa já é um grande passo. Moab levantou uma questão que me escapou. Essa atenção respeitosa, acolhedora, humana, cristã, ela vale para quem está com ideação, mas ela vale também para aquele parente, aquele amigo, aquele cônjuge que ficou, que está próximo, que alguém como um filho cometeu suicídio. Mais ainda, esse também precisa, tanto quanto, ser ouvido com atenção, com respeito, com humanidade. E Robson, acho que também você deve ter já ouvido muito falar aí no seu programa, ouvido especialistas em relação à saúde mental. Em geral, não só aqueles que têm ideação suicida, mas são temas recorrentes, né, na mídia, depressão.
e que podem ser um pulo também para essa questão do suicídio. Regina, eu trabalhei muito em viradas de Natal e de Ano Novo. Eu tinha isso comigo, de ir para lá. Você não tem noção, eu nunca vi tanta gente ligar aos prantos, não porque perdi meu pai no Natal, perdi não sei o quê. Você não tem noção um monte de histórias daria no livro. E eu estou até colocando isso nas minhas memórias. Essa experiência de estar na rádio, por isso eu digo que o comunicador de rádio, ele deveria estar mais preparado para falar o impacto das palavras. Eu falo sempre isso nos meus programas, eu falo sempre esse tema. Como é que você acha que você vai ser lembrado e qual é o impacto que você vai provocar nas pessoas? Gonzaguinha, numa canção muito boa, engraçado que ele era chamado de Garoto da Enxaqueca. O Gonzaguinha, disse que era um cara chato, mas ele bota na música a palavra Caminhos do Coração, ele diz: toda pessoa sempre é a marca das lições diárias de tantas outras pessoas. E a palavra, ela tem uma força imensa. Leonardo Boff tem um pensamento espetacular sobre isso. A palavra é como faca. A faca que corta a carne, que faz com que você bate a fome, é a mesma que traspassa o coração. Então, eu ouvi muito em madrugada. Teve um dia que uma pessoa ligou dizendo que queria se matar. Aí eu te confesso que não estava nem preparado para responder. Aí eu arrisquei uma coisa. Eu falei, vou fazer o seguinte, eu vou colocar uma música para ti. E aí você, depois de ver essa música, você liga de novo para mim. Eu peguei uma música do Lobão que dizia assim: mas não tente se matar, pelo menos essa noite, não. Uma música do Lobão. E ela ligou numa gargalhada. Eu falei, poxa, tá salvo. Eu não tinha o que falar, não sabia o que dizer, eu não estava muito preparado. Eu estava começando em rádio, estava lá no 3º ano, trabalhei muito à noite, eu trabalhava de 8 até 1 da manhã. Então, era muito importante isso. E me permitam fazer aqui um adendo. Uma noite, uma garota me ligou, ela soube que eu era farmacêutico e queria que eu desse um jeito de arranjar para ela a Citotec. Era uma empregada doméstica que havia engravidado e ela queria abortar a criança. E nesse dia eu fiquei 2h30 com ela ao telefone. Eu anunciava uma música e voltava e conversava. Estava chegando 1h e eu não conseguia ainda. Aí ela, tá bom, vou pensar. Isso já era 1 da manhã quando a Mirante encerrava sua programação. O tempo passa, uma tarde de domingo, eu estava apresentando o Mirante Memória, e aí o vigia chega, Robson, um programa para ti aí lá fora. O que foi? Olha, tem uma senhora lá com uma garotinha lá e quer falar contigo. Que foi, Robson, que foi isso aí? Eu fiquei assim, mas eu fui lá fora, cheguei lá e eu não conhecia essa pessoa. Eu tinha falado ao telefone, ela disse, você lembra? 4 anos atrás eu te liguei uma noite pedindo remédio para abortar e tu ficaste comigo no telefone mais de 2 horas para me conversando que não era o que fazer. Eu vim te dizer que eu não abortei, olha que era. Nossa, Resultado. é emocionante, É uma né? das coisas mais emocionantes da minha profissão. A gente vive por essas Valeu assim o salário de muitos anos e depois de alguns anos eu morava atrás da Mirante, ali no Riviera da Areia, aquele prédio lá atrás, e o vigia, quando eu cheguei umas 10 da noite, eu não chegava às 10 da noite, eu chegava mais cedo. O vigia disse, Robson, chegou aqui uma senhora e uma garota de cabelos loiros encaracolados e vai te procurar. Ela disse que está morando em outra cidade, já era que te vê. E eu, poxa, é ela. A garota nessa época devia estar com uns 17 anos e tal. É importante a palavra, né? Então a palavra, e é o que eu digo, a palavra, ela, eu podia naquele dia tocar no telefone, olha, esse aqui é um programa de rádio e tal. É o lance do acolhimento que o Guest está falando e ratificado pelo Moab. Então, a importância da palavra. Foi através da palavra que eu cheguei até Moab, CVC, né? CVV, o Centro de Valorização da Vida, que trabalhava exatamente isso. Então, nesse momento e naqueles períodos de Natal, gente, é incrível. O que eu ouvi de pessoas ligarem com o telefone chorando foi uma coisa absurda. Vivi muitas experiências. E, Guest, em relação à saúde mental, que a gente ouve muito falar em números, né, de depressão e tentativas, às vezes, também, né, de cortar o pulso e outras, decorrente, às vezes, desse estado mental. Então, para que não chegue nesse ponto, né, então, as pessoas estão nos ouvindo, internautas, como detectar sinais, às vezes também essas situações de saúde mental que podem ser prevenidas, né? Podem ser cuidadas ali para não chegar ao extremo. Isso também é estatística da Organização Mundial de Saúde e de muitas outras instituições
respeitáveis. A depressão está presente em 70, 75, 80% dos suicídios. Então a depressão nem sempre é a causa, mas ela entra como um componente muito forte na equação nefasta do suicídio. Então a depressão deveria ser alvo de maior atenção do que é hoje pelo nosso sistema de saúde, tanto público quanto privado. Outros tipos de sofrimento mental também podem levar à ideação suicida, mas a depressão ela é com folga, digamos assim, a pole position dessas causas, né? Ela deveria. E a depressão, digamos assim, ela é multifacetada, ela tem muitas possibilidades de origem, né? E ela se manifesta em graus os mais variados. Então tem depressões muito suaves que o sujeito aprende a conviver com ela e a família diz assim, não, ele é assim mesmo, ele é esquisitão, ele nasceu assim. E aí, na verdade, aquele sujeito é um deprimido. E também tem as depressões mais severas, que essas aí, na sua grande maioria, leva ao pensamento suicida. Por quê? Porque a depressão, ela traz ao sujeito uma sensação muito forte, muito intensa, muito constante de menos-valia, ou de desvalia. Então a depressão deve ser combatida porque ela está presente na esmagadora maioria dos suicídios. Geralmente é uma combinação, né, da terapia, que é justamente essa conversação com um profissional psicólogo, né, dessa área, e também, às vezes, também com um psiquiatra, né? A tese mais aceita que se tem hoje, assim, existem dois tipos básicos de depressão. Uma depressão herdada, quer dizer, você vem de uma família onde vários dos teus antepassados são pessoas depressivas. Então, o teu sistema nervoso, ele já nasce com um potencial de depressão. Ele precisa só de uma faísca, só precisa de um pequeno motivo, uma contrariedade. E isso geralmente surge, mais das vezes, quando o sujeito vai chegando à vida adulta, um jovem adulto, essa depressão se manifesta porque o sujeito começa a olhar a vida com mais seriedade, a vida se torna mais comprometida. Então, esse gatilho geralmente surge nos adultos jovens. E nesse caso, o que diz hoje os estudos, as estatísticas, é que esse sujeito precisa de medicação. Ele já trouxe no seu sistema nervoso um potencial, uma tendência, um tropismo para a depressão. E aí as vicissitudes da vida só tendem a piorar esse quadro, a tornar isso mais grave. Então essa pessoa ela precisa de médico e precisa ser medicada. Um outro tipo de depressão, ela surge num sujeito que não tem esse potencial, que não trouxe essa marca no seu sistema nervoso, mas que um grande trauma, um grande problema na sua vida leva a um quadro depressivo. Como o nosso sistema nervoso é muito plástico, quando ele fica muito tempo insistindo num determinado tema, num determinado pensamento, num sentimento, ele cria caminhos neuronais que antes não haviam, mas que se tornam bastante fortes, bastante marcados, e que aí o sujeito se torna um depressivo a partir de um determinado evento da sua vida. Esse sujeito, ele também precisa, a princípio, dependendo da intensidade, de medicação para ele sair desse quadro, e a psicoterapia. A psicoterapia, em ambos os casos, é necessária e é importante. Por quê? Porque para todo sofrimento, a primeira cura é o sentido. É uma explicação. Jesus, conheça a verdade, que a verdade te liberta. Quando nós encontramos um sentido para o que é bom, ou mesmo para o que é ruim, a dor diminui. A gente não se conforma, a gente sofre muito mais se uma determinada dor vem e nós não sabemos de onde vem e por que vem. Mas quando nós temos um sentido, nesse mistério, o Espiritismo sem falsa modéstia, ele é imbatível, porque o Espiritismo dá sentido para muitas das nossas questões da vida. Nesse sentido, eu recomendo, para quem não é espírita, mas pelo menos uma conversa, uma leitura, porque isso traz sentido para a dor e mesmo para a alegria.
um sentido, ela não é desprovida de sentido nunca, a vida sempre tem um sentido. Então, a psicoterapia, ela traz sentido. Muitas das nossas questões, elas são inconscientes, ou seja, elas nos tomam, elas nos afetam, elas são importantes, mas não temos sobre ela controle. Na psicoterapia, nós trazemos esses conteúdos para a consciência, onde se pode optar, onde a gente pode exercer o tal do livre-arbítrio. Eu fui pesquisar, né, o que significa esse transpessoal, transcende, né, vai além do pessoal. E como é que isso na prática se dá para esse, você chama o paciente? O cliente, o paciente. Como é que se dá para esse indivíduo que vai estar com esse quadro e vai te procurar, por exemplo, para esse tipo de questão? A principal técnica da psicoterapia é o diálogo. Todas as outras podem ser ou não utilizadas, mas todas passam por um diálogo franco, respeitoso. Depois de um certo tempo, estabelece-se ou não o que a gente chama de um acordo terapêutico. Acordo terapêutico é um nome mais bonito, mais pomposo para confiança. É confiança. Quando um clima de confiança se estabelece, o cliente vai até as suas dores. E tem um psicanalista latino-americano, Nasio, que ele diz que o inconsciente é um campo. Ou seja, se nós estamos conversando aqui, nós temos uma fala articulada que fere os ouvidos, mas além disso tem um campo que conversa muito mais, que fala muito mais do que é dito verbalmente, modulando as ondas sonoras. Esse inconsciente, às vezes ele se estabelece e ele fala mesmo quando calamos, mesmo no silêncio. Então, na terapia, esse diálogo, além da fala, além da linguagem articulada, ele ocorre quando há essa confiança. E quando isso ocorre, conteúdos inconscientes podem vir para a consciência. O terapeuta é como se fosse um guia, um amigo, um parceiro nessa caminhada. Aí quando esses conteúdos vêm, o cliente, em tomando pé, porque agora se tornou consciente, aí ele pode exercer o livre-arbítrio, ele pode optar, fazer ou não fazer, pensar ou não pensar, sentir ou não sentir. Agora, entre nós aqui, eu acredito que nenhum de nós chegou ao centro espírita sem ter passado pelo atendimento fraterno, né? Eu, pelo menos, passei, não sei se vocês também, né? Já contei aqui. Ah, sim. E o atendimento fraterno foi especial, em horário especial, bandeira 2. À noite, né? Chegou ali, não, gente. Chovendo, estava chovendo. O meu já foi ano de reencarnado, eu nasci espírita. Pois é, então é interessante, né? Eu também aos 9 anos já ouvi falar que eu andava com o Evangelho, o Espiritismo e o dicionário. Não me lembro disso, mas tudo bem. E aí, todos passamos pelo atendimento fraterno, por exemplo, você que não conhece, que está nos acompanhando, de repente ouviu pela primeira vez aí sobre o Espiritismo, eu não sabia. Então, é um caminho também, né? Você conhecer uma casa espírita, chegar lá para um atendimento fraterno, que é aquele bate-papo acolhedor, mas com as palavras, né, a partir da cristã, né? Uma consolação a partir da visão da doutrina espírita. E daí, né, Moab, é um caminho que essa pessoa pode estar com ideação suicida ou de repente com algum tipo de saúde mental debilitada, com alguma questão, que acaba sendo auxiliada e muito, né? Como é que funciona esse auxílio na casa espírita? Eu acho que tem essa questão do atendimento fraterno, desse trabalho de escuta, eu acho que hoje, na atualidade, já começa a abrir novas portas. Por exemplo, nem todo mundo que chega numa casa espírita premido por um problema qualquer, é uma questão de obsessão. Isso é muito importante a saber. Qualquer coisa as pessoas botavam culpa no obsessor. Sabe? A questão da ansiedade, né? A questão da própria depressão, relacionamentos, coisas assim. Problemas do dia a dia. Problemas do dia a dia. Problemas humanos. As pessoas botavam muito culpa. O obsessor passou a substituir o diabo, né? Então não é bem assim, né? Hoje existe, inclusive, várias vertentes, psicólogos, jovens que estão lembrando a gente que a gente precisa ter esse cuidado, né? Existem realmente situações que não são oriundas de uma obsessão. Não quer dizer que não tenha
passado, mas possa se transformar até esse indivíduo não mudar o comportamento, não mudar a maneira de pensar. Não é isso? Eu acho que vale também ressaltar, Moab, de que esse papel de escuta, ele já foi historicamente exercido pelas senhoras mais velhas, aquela tia, aquela avó que era sábia e que ouvia as dores dos mais jovens e inexperientes. Os nossos irmãos padres, durante séculos, ouviram as dores e as queixas das pessoas em segredo, né? Mais modernamente, nós temos que reconhecer que outras tradições, não só a espírita, fazem essa escuta, tem esse lugar de acolhimento, onde a pessoa pode chegar e botar para fora suas dores. Tem grupos de conversa, grupos de estudo onde isso ocorre. Eu participo de um grupo ali no Centro Espírita Ismael, que funciona na Federação Espírita Maranhense, que a principal característica dele é essa. Nós estamos estudando um texto, o texto suscita muitas questões, e de vez em quando um dá um exemplo pessoal, e entende? Isso funciona como assim, nos instrui muito mais a experiência real do que uma experiência imaginada. E tem um detalhe que eu rapidinho, eu não sou psicólogo, estou longe, né? Não tenho conhecimento, nada disso, mas eu gosto de ler. E quando eu comecei a ler os livros do psicólogo, que é um padre exicasta, o Jean-Yves Leloup, que é um psicólogo humanista, e aí quando ele começa a falar na questão das nossas experiências, como as nossas passagens pelo deserto, né? Até encontrar um lugar onde você possa se refazer, tudo aquilo é muito bonito, tudo aquilo faz muito sentido. Inspirador. Na vida é muito inspirador, né? Você deu contato, é um padre exicasta, muito amigo de Leonardo Boff. Isso. Ele e o Roberto Crema, os três fizeram o livro Os Terapeutas do Deserto, que é um livro espetacular. Falar sobre Francisco de Assis, é interessante. Muito interessante. Eu gostaria de fazer uma provocação para o Gersh. Gersh, eu acho que uma vez tu me disseste, tu chegou assim espantado, dizendo, poxa, é incrível a quantidade de jovens na estatística, já que está falando aqui hoje existe a estatística muito grande, em relação aos jovens, como é que está a estatística desses casos? Eu estive no final de semana passado no evento anual Espírita de Açailândia, aliás, um evento muito interessante, muito bem montado, com um grande proveito. E a temática principal era baseada, era motivada pelo crescente número de suicídio entre os jovens. Mais tradicionalmente, mais classicamente, quando se estudava o suicídio, tinha alguns grupos que eles eram considerados assim, imunes, que o suicídio não passava por eles. Dentre eles, os jovens. Outro era o homem do campo. O homem do campo geralmente é muito religioso, é muito crente, de muita fé. Ele não passava. Hoje, infelizmente, aí está o crescimento das estatísticas entre as pessoas mais simples do campo e entre jovens. Antes, jovens não suicidavam. Por que isso? Por que isso? Há também uma hipótese, ainda não é uma tese, ainda é uma hipótese a propósito disso. A nossa sociedade, ela nos ensina, ela estabelece como cultura para a gente desde criança de que a realidade toda se encerra na matéria. É o tal do materialismo. Aliás, na introdução do Livro dos Espíritos está dito que o Espiritismo não surgiu para se contrapor ao catolicismo, ao islamismo, ao protestantismo, a nenhuma doutrina religiosa. O Espiritismo surgiu para combater o materialismo, uma doutrina filosófica. O materialismo, ele diz várias coisas. Aliás, o materialismo também proporcionou muito crescimento à sociedade humana, principalmente nos países mais adiantados. Mas o materialismo, ele prega, ele nos convence, ele ensina isso às crianças ainda no jardim, de que a realidade se encerra, a realidade toda da vida está na matéria. E as pessoas são treinadas, são educadas para serem bem-sucedidas. Então, eu estou aqui investindo no meu filho para que ele seja bem-sucedido. O que é bem-sucedido? Bem-sucedido na nossa sociedade é quem é um grande consumidor. É isso que é ser bem-sucedido. O sujeito não pode ser bem-sucedido sendo vigia noturno.
Ele não pode ser bem sucedido sendo um agricultor de um pequeno lote lá num assentamento. O sujeito não pode ser bem sucedido sendo um pequeno profissional de nível médio. Seguindo a sua vocação. Seguindo às vezes a sua vocação, o seu coração, mas ele não é bem sucedido porque ele não é um grande consumidor. E as pessoas que logram esse êxito, depois de tanto esforço, eles às vezes ficam estupefatos, ainda jovens, porque constatam que isso é uma furada, é um engodo. A matéria não satisfaz, não plenifica, não traz alegria, mas não traz felicidade. E essa cobrança também, né? Às vezes no jovem, de ter o resultado, de ser aquilo que mas para ser bem sucedido, para seguir, né? Então o que acontece? Surge uma frustração, uma sensação de eu fiz todo esse investimento para nada, não era por aqui. Isso, o sucesso não ser feliz. Exatamente. E como o sucesso, a felicidade estava na matéria e o sujeito obteve, e não, ele diz assim, o corpo é matéria. Ele diz, peraí, se a solução está na matéria, agora a solução para essa droga que eu estou vivendo, para essa porcaria de vida, é acabar com ela. Aí o sujeito vê o suicídio como uma solução. Nesse sentido, o Espiritismo, e eu sempre ressalto que outras tradições também o fazem, cada uma à sua maneira, ele tem um papel muito importante de nos explicar, de nos convencer, de nos educar, no sentido de que a matéria não encerra toda a realidade, ela é uma parte, é importante, mas não encerra toda a realidade. A partir do momento que nós descobrimos que não somos um corpo que tem espírito, mas sim um espírito que tem corpo, tudo muda. E para aquele que vai e para os que ficam. Outro dia eu ouvi uma frase que dizia justamente essa questão. Saudade não é o fim de tudo. Saudade é a expectativa de um novo reencontro. Então você começa a ter uma visão diferenciada disso. Né? E a doutrina espírita, como bem introduziu aqui o Guest, né, tem outros princípios que tem a ver com isso que o Guest falou, que é o da reencarnação, ou seja, a gente vai ter chance de entrar novamente na carne, o espírito, né, numa outra existência, com de repente um outro sexo, né, segundo a doutrina espírita. E tem também o esquecimento temporário, né, que também é uma dádiva dentro da questão do que a gente precisa resgatar nas relações interpessoais, inclusive, principalmente, né, nas nossas próprias famílias. Daí às vezes surgem muitos problemas e questões que podem levar o indivíduo a querer se suicidar. E todo esse princípio aqui de, olha, não existe morte. A gente, quando perde o corpo, o espírito continua vivo, sentindo aquela dor do que aconteceu, né? E é importante esse conhecimento de chegar e dizer essa verdade para que a pessoa já entenda, olha, eu não vou acabar com essa situação. Então eu tenho que o quê? Encarar. E aí vem uma outra lei, a lei da evolução. Você precisa olhar de frente essa dor, aquilo que eu preciso resolver, para que eu possa evoluir e desatar aquele nó, porque senão aquele nó vai atar ainda mais, né? Quando em relação às consequências do suicídio, e aí você às vezes traz sequelas no outro corpo que você vai ter, né, numa outra vida, e as questões também morais, né, que é o que a gente não quer. A gente quer o caminho inverso, né, o caminho da paz, do amor, e precisamos encarar de frente com os instrumentos certos, principalmente o amor, né, e o acolhimento. Enquanto doutrina científica e filosófica, o Espiritismo tem porquês para as coisas. Onde fica, qual é o lugar que essas consequências ficam guardadas até a próxima existência, como tu bem te referiste? Se o meu corpo se dissolve, se ele volta ao pó, se ele se converte em átomos e moléculas junto com a Terra, quando ele morrer, onde é que ficarão essas memórias, essas informações, essas dores e essas alegrias e essas aquisições também? Onde elas ficarão para que elas pesem quando eu ganhar um corpo novo daqui a algum tempo, no dia que meu futuro papai e minha futura mamãe namorarem e a coisa fizer bingo? Como é que nesse novo corpo
sutil que sobrevive à morte do corpo, que é só física. Aliás, eu costumo dizer que o espiritismo tem uma boa notícia para quem tem medo de morrer. Você não vai morrer, só teu corpo vai. É melhor, né? É melhor do que nada. Mas veja, Quando muito você pode desencarnar. Nesse corpo sutil estão arquivadas todas as nossas informações. O Kardec chama de disposições mentais. Disposições mentais é um rótulo bem amplo, que aí cabe tudo, todas as informações, inclusive as aquisições intelectuais, tudo. Então, quando um dia eu ganhar um novo corpo, eu vou perder esse daqui a alguns anos. E no futuro, quando eu ganhar um novo corpo, essas aquisições estarão ali arquivadas nesse ambiente, digamos assim, quântico, um ambiente bastante sutil, e elas irão compor essa nova personalidade que surgirá num novo meio social, com novos pais. Então, o que a gente quer levar, né, para essa bagagem? Exato. Então, fica essa reflexão. Gente, a gente está chegando no nosso momento final. Eu gostaria, assim, que cada um colocasse sua reflexão aí, um minutinho, para a gente finalizar e deixar aqui para o nosso internauta essa reflexão gostosa, assim, para melhorar e realmente deixar uma coisa positiva. Eu leio muito sobre Tesla. E Tesla tinha essa inquietação. Para onde vão esses pensamentos, essas ideias? Os antigos chamavam isso de akasha, né? Que é um depositário. E depois de ler Teilhard de Chardin, o francês que quase foi excomungado pela Igreja Católica, eu li dele o fenômeno humano. Teve que obedecer um voto de silêncio de mais de 40 anos. Exatamente. E ele, depois de um tempo, o próprio Bento XVI, digamos assim, abriu as comportas, porque era proibido. Uma freira me contou que eles vendiam esse livro, mas era escondido dentro de um pacote, porque era proibido, não podia ler Chardin. Chardin tinha essa visão, ele dizia que tudo que sobe converge. E ele falava que existe uma cosmosfera, alguma coisa onde todos os pensamentos. Ele tem um livro chamado Orações para Orar no Espaço-Tempo. Eu acho que ele está para a religião, como a gente pode pensar, como Einstein está para a ciência. Então ele tinha essa visão. E eu passei a fazer minha oração, e eu faço isso há uns 20 anos mais ou menos. Quando eu vou entrar para a rádio fazer meu programa, eu naquele momento eu digo, poxa, eu gostaria de acessar humildemente aquilo que está guardado em algum local que eu não sei como é e nem onde está, mas eu quero fazer aquilo. E posso confessar aqui para vocês, não preparo nenhum programa, faço essa minha oração, que é uma oração em espaço-tempo, como disse o Teilhard de Chardin, e quando ligo o microfone, as palavras chegam. Às vezes elas chegam de uma forma tão avassaladora que no final do dia eu não lembro o que falei. Um amigo fala de um tema que eu disse e eu falei, não lembro. Então, é só para citar, porque você falou aqui de, mesmo que a pessoa fique em silêncio, e dessa falava isso, hoje se fala muito quântico, a física quântica diz isso, que existe algo que é passado nas palavras. E eu acho que as palavras elas têm um poder que a gente ainda não consegue. A ciência não consegue medir esse tipo de coisa que a gente está falando aqui, essa energia que é passada e que o Gonzaguinha diz lá, que nos faz, toda pessoa tem sempre a marca das lições diárias. Então, a gente todo dia sai de um jeito de casa e volta de outra forma. Guest, deixa a mensagem final aí para o nosso internauta. A minha mensagem final é o título do nosso Sim, podcast. a vida, Sim, a não, vida, sim. não o suicídio. Essa talvez seja a mensagem. E manifestar minha enorme satisfação, minha enorme alegria de estar aqui junto a amigos tão queridos, ouvindo coisas inspiradoras. Isso eu estou plenamente recompensado. Isso é melhor do que qualquer salário. Moab, querido. Lembrar que uma vez lá em Uberaba, a importância do sentimento. Uma vez lá em Uberaba, começando a reunião, casa cheia, uma mulher irrompe a sala e diz, Chico, eu perdi 3 filhas no mesmo acidente. O que você tem para me dizer? Chico levanta, bota as xícaras sobre a mesa, abre os braços e diz para a mulher, minha filha, a única coisa que eu posso fazer é chorar contigo. Chorou Chico, chorou a mulher, chorou todo mundo, e todo mundo saiu dali. Uma nova lição da alma. É o sentimento do amor. E também eu queria deixar uma mensagem
A lição central é que a vida, mesmo em suas maiores dificuldades, é um bem valioso e temporário. O sofrimento é parte de um processo educativo que, quando aceito com resignação e esperança, fortalece o espírito e acelera o seu progresso. A prevenção, portanto, envolve cultivar a fé, a esperança e o apoio mútuo, reconhecendo que nenhuma dor é eterna e que a vida sempre oferece novas possibilidades de renovação. Se você gostou do podcast, curte, compartilha com quem você acha que essa informação vai ser interessante, vai acrescentar. Então, até o próximo episódio. Fica com a gente aí no canal do Pouso